Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar de Plutão, que vai entrar em Aquário agora em março, no dia 23, e vai ficar até o dia 10 de junho desse ano. Depois ele retrograda e no ano que vem, em janeiro, ele entra definitivamente em Aquário e fica lá por mais 20 anos. Então essa mudança esse ano, mesmo que seja por um curto período de tempo, já é bastante significativa e já vai trazer anúncios do que está por vir nos próximos 20 anos. E para nos ajudar a entender melhor esse ciclo, eu trouxe o meu queridinho Dane Rudhyar, falando sobre Plutão especificamente. Como Plutão é um planeta que tem uma reputação difícil, porque ele trata de coisas difíceis, eu quis trazer esse olhar para fazer a gente pensar de uma outra forma e sentir também essa consciência de uma outra maneira. E esse texto que eu vou ler agora eu traduzi livremente do inglês e o texto está no site que recolhe todo o material que o Dane Rudhyar escreveu. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler o texto original em inglês. E o título desse texto sobre Plutão é Plutão, o semeador da semente celestial. Quando, no dia 1º de janeiro de 1930, Plutão foi reconhecido pela primeira vez por olhos humanos que buscavam por ele um observatório perto das montanhas mais sagradas dos povos originários do Arizona, uma nova profundidade de existência e de tom foi acrescentada à consciência humana. Um símbolo de novas percepções e uma nova organização da vida universal foi arrancado dos céus para que a humanidade pudesse usar em sua infinita busca de uma compreensão mais cósmica do significado de tudo. Ocupando o seu lugar nesta vasta orquestra do sistema solar, o mais profundo de todos os gongos cósmicos foi ouvido. A humanidade, pela primeira vez, reconheceu essa voz distante, estrondosa e espantosa. A mensagem que ele transmite lentamente para as almas e para as mentes despertas vai se tornar a base e a semente de um novo mundo. O reconhecimento ocorreu por uma coincidência, entre aspas, mais do que simbólica, quando Plutão estava orbitando ao redor do seu nó do norte, um ponto tradicionalmente conhecido com o maior poder projetivo de qualquer planeta. Este ponto foi tocado pela primeira vez em 1929, logo antes do crash da Bolsa, logo antes de que a Grande Depressão forçasse nossa consciência para novas profundezas de percepção e nos fizesse ansiar mais do que antes por um novo tipo de organização social. Mais do que qualquer outro planeta, talvez, o movimento lento de Plutão simboliza ciclos arraigados da história humana, porque de todos os planetas, Plutão é o que expressa aqueles impulsos recorrentes que jorram de profundezas interestelares, definem o destino de impérios e fazem nós nos fios coloridos que vão depois aparecer na teia e no túnel do tempo, como novos modelos de civilização. É interessante a gente saber, na época que o planeta foi descoberto, isso não só para Plutão, mas para os outros planetas, é muito simbólico da força da consciência daquele planeta, pois tem uma relação muito forte com os acontecimentos daquele momento. E continuando, ele diz: foi questionado primeiramente se Plutão deveria ser considerado um planeta de verdade, principalmente por causa da excentricidade incomum da sua órbita. Mas nós podemos responder essa questão com uma outra. A semente é realmente uma parte da planta? Certamente ela surge da planta. No entanto, sua função não deve ser entendida em termos desta planta específica que a carrega e da qual ela vai cair em direção ao húmus escuro. Ela está na planta, mas não pertence à planta. Ela é a mensageira de uma vegetação futura. Seu comprometimento é com a nova vida que está por vir. Ela pertence não à planta específica, mas à espécie da qual esta planta é apenas uma de bilhões de manifestações efêmeras. Plutão tem apenas o tamanho de Marte, um planeta pequeno comparado a Saturno e Júpiter e longe do poder gerador de todo o sistema, o Sol. Assim como a semente é pequena e normalmente remota, gerada no ponto mais distante do centro vital da planta, quase pronta para se soltar da planta na sua missão de renascimento. Porque na semente está o poder do renascimento. Em sua massa concentrada e bem protegida está guardado o mistério dos mistérios,
o mistério da imortalidade. A espécie permanece intacta, viva, criativa, porque a semente carrega em seu santuário o desenho mágico, o núcleo potente, que desafia a morte e repetidas vezes traz o nascimento novamente. Urano transforma, Netuno dissolve e, ao mesmo tempo, alimenta o novo crescimento pré-natal. Plutão é o sacerdote supremo dos mistérios do nascimento no mundo novo. Quem falha em suportar o poder transformador de Urano deve se tornar desintegrado por Netuno. Para essa pessoa, Plutão é o incrível senhor da morte. Mas quem passa pelos testes uranianos e entra no mar de luz netuniano não precisa temer Plutão, mesmo no suplício final da tentação, porque Plutão irá mostrar a essa pessoa os portais do renascimento e da imortalidade. Imortalidade que é a condição de ser sempre diferente, sem deixar de ser o mesmo. Não é lindo? Por isso que eu amo Danny Rudhyar. Ele nos faz, através dessa poética, transcendente, tem uma visão mais espiritual, que permite que a gente olhe para essas consciências, que estão dentro de nós, dos planetas, de uma outra forma, para que a gente consiga realmente usar esse momento para uma profunda transformação, que é isso que Plutão está pedindo. Principalmente se você tem Sol, Lua ou Ascendente nos últimos graus de Capricórnio, nos primeiros de Aquário, você deve estar sentindo todas essas lições aqui de Urano, Netuno e Plutão. E continuando, ele fala: nós devemos vê-lo como símbolo do grande processo de semeadura, que é a única garantia de imortalidade. Muitas são as sementes que murcham ou apodrecem no solo, mas isso é porque a natureza é incrível e incansável em seu desperdício e aparente descaso. A natureza se recusa a depender de um indivíduo. Ela não pode arriscar com o fracasso dos indivíduos. Para cada cargo, devem haver muitos indivíduos prontos para assumir a função. Imortalidade, nesse sentido, é um fato amplo. Apesar de a substância de muitas sementes se perder enquanto substância semeadora, ela se torna adubo para fertilizar o solo. E ainda assim, o processo de semeadura não pode ser vencido. É o processo que importa. Imortalidade substancial é um processo e um objetivo. A semente deve descer às profundezas. Cristo desceu por 3 dias ao inferno antes de ressuscitar em seu luminoso corpo crístico, que deve, na verdade, ser visto como a semente espiritual da nova humanidade. Da mesma forma, Orfeu desceu a Hades. Pode ser que tudo isso sejam aspectos de um mito solar universal, no qual a trajetória do Sol e sua queda nos céus ocidentais são representadas. Mas no simbolismo antigo, as terras ocidentais eram as terras do princípio da mãe. O oeste é o feminino, o princípio materno, e por isso o útero. Dentro do útero, a semente masculina cai. É o reino de Hades da semente, de onde ela surge como um novo ser depois de 40 semanas, ou simbolicamente 40 dias, na escuridão de Kali, a mãe das trevas. Nós devemos enxergar Plutão como a semente solar e, de uma forma geral, como o processo de semeadura, como o semeador da semente. É a semente da planta solar. Eu adoro essa analogia que o Rudhyar faz de Plutão com o processo de semeadura da semente solar, porque é uma reflexão muito válida para a gente entender como funciona esses ciclos de vida, morte e vida. Quem já leu Mulheres que Correm com os Lobos sabe do que eu estou falando. Continuando, ele diz: por isso talvez que sua órbita tenha uma grande excentricidade. Por isso também o fato de sua órbita, na verdade, cruzar por uma curta distância com a órbita de Netuno. Por aproximadamente 11 a 20 anos, e cada uma das suas revoluções de 249 anos ao redor do Sol, Plutão se encontra mais perto do Sol do que Netuno jamais estará, apesar de no restante do tempo ele se afastar muito além da órbita de Netuno. Este é um símbolo importante. Plutão, durante 11 a 20 anos, força sua passagem para dentro do círculo ou aura de Netuno. Realmente é uma fecundação cósmica. Durante esses anos, as sementes plutonianas são depositadas na órbita de Netuno. Netuno sendo o mar de luz ou mar astral, o que é realmente um útero cósmico. Os dois planetas representam as duas grandes polaridades magnéticas do sistema solar enquanto um organismo centrado no Sol, enquanto que Urano é o resultado elétrico da relação sexual deles. Plutão é o pai, Netuno é a mãe e Urano é o filho.
Além da esfera de Saturno, a esfera de seres específicos e limitados, eles representam as 3 manifestações da Trindade cósmica. Do ponto de vista da evolução humana e seu crescimento de consciência, Urano representa o primeiro passo. Diz o Cristo: quem me vê, vê o Pai. Atrás de Urano está Plutão, mas é somente depois que a ação sutil de dissolução e compaixão que Netuno operou é que o caminho que Urano abriu pode levar à glória do Pai. O renascimento deve primeiro ser sonhado, visualizado por videntes e poetas, antes de poder ser manifestado e experimentado na matéria. E o amor netuniano precisa irrigar o solo antes que as sementes de Plutão possam germinar. Semente, solo, sol. Essa trindade de elementos constitui a vida em todas as esferas. Plutão é a semente. A Terra é o nosso solo e o Sol é o grande vivificador, a fonte de vida e de luz, Deus Altíssimo. Mas para esse Deus Altíssimo, ou seja, o Sol, responde o Deus Baixíssimo, ou seja, a semente. Uau, que lugares o Danny Rudhyar nos leva com esse texto e falando dessa questão da relação do amor e da compaixão e a dissolução de Netuno com a semente de Plutão e que gera Urano, e essa dinâmica da Trindade, que é tão bonita. E continuando, ele diz: a semente deve descer na profundeza e na escuridão do solo para testemunhar o poder do Sol, da vida. E este é o grande desafio plutoniano, o desafio da semente, o desafio das pessoas se tornarem sementes, demonstrarem Deus nas profundezas mais fundas do útero terra, serem santuários do Deus vivo, onde a escuridão está no mais profundo, nas eternas terras ocidentais onde o sol se põe. O mais longe possível do nascer do sol, o mais longe possível do Deus triunfante dos céus, as pessoas semente precisam encarnar o desejo plutoniano, consumar o sacrifício cíclico de toda semente, se afundar na matrix do futuro, para então emergir algum dia como a nova vida, dentro da qual morreram, porque a semente deve morrer para que a nova planta viva. Deus Baixíssimo não é o ser celestial de esplendor e onipotência adorado pelos fiéis. Ele é o Deus semente que dorme no centro de nossas cabeças. O disco solar que está lá escondido pelos véus do karma e de pensamentos materiais. A divina Eucaristia, que é a verdadeira presença de Deus dentro de nós. Essa presença de Deus semente dentro do nosso crânio constitui o grande mistério da encarnação divina. Eu fico arrepiada de ler esse trecho porque essa profundidade espiritual me toca muito e espero que toque vocês também e nos traz esse olhar do que a gente precisa deixar morrer para que Deus, semente dentro de nós, consiga brotar, consiga germinar. Continuando, Deus, o universal, assume as limitações e o karma coletivo da humanidade, o particular. Essa pessoa pode manifestar a divindade em sua consciência. Então também o centro universal se demonstra e preenche todos os pontos da circunferência. Cada pessoa é um ponto na circunferência do ser de Deus, assim como cada célula é uma unidade do todo orgânico que chamamos de corpo humano. Este corpo nunca está perfeito, até que o indivíduo, que é a consciência do todo, experimente a si mesmo em cada uma de suas células, em todas as partes desse todo. Ter a experiência de si mesmo é se semear a si mesmo, é projetar seu filho o mais distante possível da sua terra. Essa penetração em suas próprias profundezas e essa revelação de si para si mesmo em cada parte remota do ser é a grande obra de Plutão. A psicanálise é o produto desse desejo, principalmente porque ela é capaz de encarar e interpretar o inconsciente coletivo. Plutão é a marca e o selo da nova revelação de Deus messiânica que está nas profundezas. Os messias da antiguidade eram reflexos das esferas celestiais. É apenas a partir de Gautama, o Buda, e de Jesus, o Cristo, que a humanidade desta terra carregou o fardo completo do Deus semente. O carregou como filhos da terra, assim como filhos de Deus. A mensagem de Plutão é a da divina substancialidade. A alma pode se tornar substancial,
pode se tornar concreta. Não precisa mais ser um sopro do céu, um vapor astral ou um pensamento voando para as alturas universais. A substância da Terra pode ser regenerada. A substância das almas humanas pode ser redimida. O karma da humanidade pode ser queimado. A grossa cortina escura que envolve o globo pode ser levantada. As pessoas serão livres para demonstrarem corpos radiantes em vidas prósperas, plenas, de abundância e saúde, os deuses que são. Esta é a vida abundante, a vida cheia de semente. Esta é a grande mensagem de Plutão, cuja presença foi revelada mesmo em meio a uma amarga depressão, porque a humanidade só pode aprender a lição da abundância na pobreza, a lição da saúde na doença, a lição da totalidade atuante nos danos e nas privações. A mensagem de Plutão também é sobre a democracia, porque a semente Deus está oculta em todas as pessoas, independente da condição de nascimento ou do ambiente. Não pode haver rei onde todas as pessoas são reis e rainhas por direito divino. Sol, alma e semente. Dentro dos corpos terrenos dos seres humanos, Deus foi plantado. Esta é a Kali Yuga, a era da mãe, a gestação de uma nova humanidade e de uma nova terra. Esta era é sombria e molhada de sangue, mas depois de 40 semanas, 40 ciclos de 10.000 anos, o novo nascimento vai acontecer. É a era do grande despertar. O gérmen está se agitando dentro da semente. O brilho do Deus vivo chegou. Esse texto me emociona muito, eu fico toda arrepiada de ler, porque ele traz toda essa compreensão de um todo, né? De não olhar só para Plutão como um planeta que traz morte ou situações difíceis, mas de entender onde a gente está nesse ciclo de vida, morte, vida. De deixar a semente morrer para que a planta possa germinar e a imortalidade possa acontecer, processo de renascimento, de semeadura. E se a gente fizer uma relação de tudo que foi lido aqui com o signo de Aquário, a primeira coisa que me chama a atenção quando ele fala da democracia, porque Aquário tem esse olhar bastante importante sobre a coletividade, sobre a igualdade e a justiça social, de a gente olhar além do nosso próprio ego. E essa entrada de Plutão em Aquário, mesmo que curta nesse ano, já traz a importância da gente olhar para a desigualdade social e buscar soluções que tenham um foco democrático, coletivo. Um outro ponto que está relacionado ao Aquário é a questão da tecnologia. E se a gente analisar a internet, redes sociais, como a gente usa a tecnologia no nosso cotidiano e como a gente pode fazer mau uso disso através de fake news ou com vício mesmo, né, no celular, onde a gente não consegue mais se concentrar, é importante a gente olhar, agora que Plutão vai começar a cavocar essas feridas, como a gente pode usar essas tecnologias de uma forma mais positiva, construtiva, equilibrada e que favoreça a nossa cognição, sem prejudicar, por exemplo, o nosso potencial de concentração ou de atenção. E também Aquário olha para o futuro, olha para frente, pensa em novas soluções. E Plutão ali vai trazer essa urgência de a gente entender novas maneiras de estar no mundo enquanto coletividade. E falando em termos individuais, como eu disse antes, se você tem ascendente, Sol ou Lua no comecinho de Aquário, você deve estar sentindo já esse processo de morte e renascimento, que é muito intenso, como ele diz, né? É uma era escura e molhada de sangue, porque é dolorido passar por esse processo. Mas quando a gente toma essa consciência do renascimento, de a gente conseguir tirar os véus do karma para entrar em contato com Deus semente dentro de nós, esse processo tem um outro significado. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e compartilhem aqui nos comentários se vocês estão vivendo algum ciclo forte de Plutão nesse momento, como está sendo para vocês e os insights que vocês tiveram a partir dessa leitura. Que esse novo ciclo de Plutão seja um momento de semeadura muito iluminado para todos nós.